peçamos perdão ao Senhor para que nossos pecados
bênçãos e graças que o Senhor quer nos conceder. Então, peçamos a conversão do nosso coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos. Tem compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia E dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, Senhor, piedade de nós. Senhor, Senhor, piedade de nós. Cristo Jesus, piedade de nós. Cristo Jesus, piedade de nós. Senhor, Senhor, piedade de nós. Senhor, Senhor, piedade de nós. Elevemos ao Senhor um hino de louvor pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu poder. Cantemos. Glória a Deus nas alturas, glória, glória, aleluia. Glória a Deus, paz na terra, glória, glória, aleluia. Glória, glória no céu, paz na terra entre os homens. Glória, glória no céu, paz na terra entre os homens. Glória a Deus, glória ao Pai. Glória a Deus Criador, que no Filho tornou-se o Senhor Deus da vida. Glória a Deus, glória ao Filho. Glória a Deus, nosso irmão, nos remiu do pecado, nos abriu novo reino. Glória, glória no céu, paz na terra entre os homens. Glória, glória no céu, paz na terra entre os homens. Glória ao Espírito Santo, Deus que nos santifica. Glória a Deus que nos une no caminho do Pai. Glória a Deus uno e trino, Pai, Espírito e Filho. Glória a Deus uno e trino. Glória a Deus comunhão. Glória, glória no céu, paz na terra entre os homens. Glória, glória no céu, paz na terra entre os homens. Oremos, cada um no silêncio do seu coração, dessa graça que estiver precisando. Vale para Deus o nome da pessoa a
parecida pela qual você veio rezar, tenhamos presente tudo aquilo que precisamos e confiamos na misericórdia de Deus. Oremos. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem o vosso auxílio, ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar e ouvir juntos a palavra que Deus tem para nós hoje. O Senhor teve alongado pequenos jardins, ao que ele dirá, e escocemos por responder a essa palavra. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu, e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então, aproximando-se, disse Abraão: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso irias exterminá-los? Não pouparias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. O juiz de toda a terra não faria justiça? O Senhor respondeu: se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia por causa deles a cidade inteira. Abraão prosseguiu dizendo: estou sendo atrevido em falar, meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Se dos 50 justos faltassem 5, destruirias por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu: não destruiria se achasse ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: e se houvesse 40? Ele respondeu: por causa dos 40 não o faria. Abraão se tornou a insistir: não se irrite, meu Senhor, sendo afado. E se houvesse apenas 30 justos? Ele respondeu: também não o faria, se encontrasse 30. Tornou Abraão a insistir: já que me atrevi a falar, meu Senhor, e se houvesse 20 justos? Ele respondeu: não a iria destruir por causa dos 20. Abraão disse: que o meu Senhor não se irrite, se eu falar só mais uma vez. E se houvesse apenas 10? Ele respondeu: por causa dos 10 não a destruiria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dia em que
Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, com Cristo fostes sepultados no batismo, com Ele também fostes ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida, junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas Ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando-a na cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquem de pé para aclamarmos o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Recebestes o Espírito de adoção, e é por ele que clamamos: Abba, Pai. Recebestes o Espírito de adoção, e é por ele que clamamos: Abba, Pai. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num lugar à parte, num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. E Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o pão de que precisamos, perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: se um de vós tiver um amigo que for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta, meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, que é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Porque quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia.
Evangelho de Jesus. E a nossa meditação de hoje pode começar a partir da segunda leitura, quando o apóstolo Paulo nos diz que Deus nos amou tanto que nos deu o seu Filho Jesus, que veio e morreu por causa de nossos pecados. Nós tínhamos uma dívida com Deus e Jesus pregou essa dívida na cruz e acabou com ela. Nós nos tornamos filhos amados de Deus por causa de Jesus. Antes nós éramos só criaturas de Deus. Não podíamos ser filhos de Deus, porque o filho tem a mesma natureza que o pai. Ora, Jesus é o único Filho de Deus, porque Ele é Deus. Mas no dia do nosso batismo, Deus nos fez todos nós filhos amados de Deus. E aí a gente vai entender que hoje a palavra de Deus é para nós uma lição maravilhosa de como devemos nos comunicar com Deus. Lá no Antigo Testamento, Abraão, o pai da fé, o homem que esperou em Deus acima de toda esperança, Abraão, ele dialoga com Deus, que está querendo destruir a cidade de Sodoma e Gomorra por causa dos pecados daquela cidade. E Abraão, então, dialoga com Deus sobre as pessoas boas que existem naquela cidade. Será possível, o Senhor vai destruir os justos no meio dos injustos? Para com isso. O que vão dizer do nosso Deus de justiça e bondade? Que Ele destruiu 50, 40, 30 justos que viviam na cidade. E aí vem a primeira reflexão sobre nós. Nossas cidades, nossa cidade de São Paulo, hoje, a gente pode dizer que é uma Sodoma ou uma Gomorra. Violência, homens jogados nas ruas, o culto ao prazer, a confusão que existe. Mas, por outro lado, a gente pergunta, por que Deus não acaba com isso? Por causa dos bons e dos justos que existem nessa cidade. Eles até nem aparecem tanto, mas na nossa cidade tem homens e mulheres que vivem conforme Deus quer, que amam a Deus e ao próximo como Jesus nos ensinou, que dão testemunho da sua fé. Lá em Sodoma, Abraão falou: se tiver 70, se tiver 50, não destrua. 45, não destrua. Olha, Abraão foi pechinchando com Deus, dizendo: olha, e se tiver 10, fique tranquilo, não destrua por causa desses 10. Dom Diego cunhou uma frase sobre a nossa cidade: Deus habita a nossa cidade, apesar de toda a confusão e de todas as contradições que nela existem. E a palavra de Deus está dizendo: é preciso que homens e mulheres justos defendam a cidade, provoquem a paciência de Deus. E é por isso que aí vem rezar como Abraão rezou, por nós
nós, pelos outros, pela cidade. Mas o Evangelho é uma lição de oração para todos nós, da melhor qualidade. Os apóstolos percebem que Jesus tinha se isolado para estar em oração. E eles então chegam para Jesus e dizem: o Senhor poderia ensinar a gente a orar. Naquele tempo, todos os mestres ensinavam orações para seus discípulos. João Batista ensinou para os seus discípulos: o Senhor tem que ensinar. E aí saiu do coração e dos lábios de Jesus a belíssima oração do Pai Nosso, em que Jesus, em 7 pedidos, resumiu tudo o que a gente precisa para viver em comunhão com Deus e para viver em comunhão com o próximo. Nós iniciamos a oração invocando o Senhor nosso Deus, Pai nosso que estais no céu. E aí vem o primeiro pedido: santificado seja o vosso nome. Mas o nome de Deus é santo. Santificado seja o nome de Deus por causa de nós, em nossa vida. Quando alguém dá graças a Deus pela bondade do outro, este outro está santificando o nome de Deus. E todos nós podemos santificar o nome de Deus, respeitando o nome de Deus. E vem o segundo pedido: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Segundo pedido: venha a nós o vosso reino de bondade, de justiça, de amor, de paz. Mas esse reino não vai chegar de helicóptero e jogá-lo no nosso meio. Quando nós pedimos, venha a nós o vosso reino, está dizendo: eu quero ser cidadão deste reino e vou construir esse reino de amor, de paz e de justiça na minha vida e na vida da minha família. Venha a nós o vosso reino, que eu, Pai, homem, mulher, criança, jovem, adulto, idoso, idoso, somos construtores do reino de Deus, vivendo na justiça, na paz. Terceiro pedido: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Muitos de vocês, muitos de nós conhecemos um bispo, que foi bispo aqui na nossa região, o Dom Joaquim. Dom Joaquim dizia assim: tem muita gente que enche o peito e diz: eu tenho uma fé imensa, porque tudo o que eu peço, Deus faz. E Dom Joaquim dizia: mas não é essa a verdadeira fé. Não é? A verdadeira fé não é a gente escrever uma lista do que a gente quer e dizer assim: senhor, o senhor podia assinar embaixo. A verdadeira fé é eu dizer: tudo que Deus quer, eu faço. Seja feita a vossa vontade. Esses 3 primeiros pedidos do Pai Nosso nos colocam em relação com o nosso Deus, normalizam a nossa comunhão com Deus. Vamos ver os outros 4, não é? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é essa a nossa luta dos pais, mães, dos trabalhadores, que não falte o pão em nossa mesa. Mas não é só o pão, comida. Nós precisamos de 3 pães para ser feliz neste mundo. O pão alimenta. O pão da
Deus está nos alimentando agora. E o pão da vida, que é Jesus. O pão nosso que cada dia nos dá hoje. E por que não sempre? Por que Jesus colocou hoje? Para que a gente esteja em comunhão com Deus todos os dias. Oração diária. Arranjar um tempinho do dia, nem que for 1 minuto, para a gente elevar o pensamento para Deus. Dai-nos o pão de cada dia hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Só que Jesus não parou aí. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas é muita cara de pau rezar o Pai Nosso com mágoa, com ódio no coração dos outros, em relação aos outros. Um desejo de vingança, com o coração fechado para o irmão. Ei, gente, se Deus nos perdoasse como nós perdoamos os outros, nós estávamos perdidos. Não é? Por isso Jesus diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Depois, não nos deixeis cair em tentação. O sexto pedido. Por que Jesus não diz: não nos deixeis ser tentados, afastai de nós os tentadores? Não nos deixeis cair em tentação, porque a tentação fortalece a nossa fé. A tentação mostra o quanto nós somos perseverantes no seguir o caminho de Deus. Então vamos ser tentados sempre. E por isso precisamos pedir: perdoai as nossas ofensas. Assim, não nos deixeis cair em tentação. E o sétimo pedido: e livrai-nos do mal. Que mal? Todos os males. Doença, briga, ódio, violência, perigos que passamos pela vida. Livrai-nos do mal. Mas também do mal espiritual, que é muito pior do que os males físicos. Aquele que não escuta, que é cego no corpo, acontece. Agora, pior do que isso é ser cego para Deus, para os irmãos, é ser surdo para a palavra de Deus. Livrai-nos dos males espirituais e materiais. Daqueles males espirituais que nos afastam de Deus e dos males materiais que nos impedem de ser plenamente felizes. E aí estão os 7 pedidos do Pai Nosso. Uma oração que deveria estar sempre nos nossos lábios, diariamente. Diariamente. Não é? Hoje existe um movimento na igreja, muitos atribuem renovação carismática católica. Este movimento é maravilhoso, ele recuperou o espírito de oração no povo de Deus. Mas há algumas coisas esquisitas. Tem muita gente que andou escrevendo oração de poder, oração de cura, oração de bênção, e vende essas orações ganhando dinheiro. Para com isso. Se você não tem nada para dizer a Deus, reze o Pai Nosso, você já disse tudo, porque estas palavras estiveram no coração e nos lábios de Jesus, que é um grande mestre de oração para nós. Porque Jesus nos ensina, falando da oração,
mais tempo, que a gente, na nossa prece, confie à misericórdia de Deus, esses irmãos, e vamos nos lembrar daquilo que disse Jesus sobre o poder da oração. Se nós que somos couro grosso, gente pecadora, se um filho pede uma coisa boa, a gente não nega. Quanto mais Deus vai atender os nossos pedidos, nos dá tudo que a gente precisa, porque nos dá o Espírito Santo. Que nós possamos usar os 3 verbos empregados por Jesus. Pedir para receber, procurar para encontrar, bater na porta para a porta ser aberta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. irmãos e irmãs, seguindo o conselho e as lições de Jesus, façamos agora as nossas preces. Como fiéis batizados, filhos de Deus, participantes da oração de Jesus, intercedamos junto a Deus Pai. Súplica. Escutai, Senhor, a nossa oração. Ó Pai, vosso Filho nos ensinou: quem pede, recebe; quem procura, encontra. Dai-nos um coração cheio de confiança em vós, para que jamais cansemos de vos procurar. Escutai, Senhor, a nossa oração. Ó Pai, que por meio do vosso Filho nos ensinastes a rezar, dai-nos a cada dia o dom da perseverança na oração, sobretudo nos momentos mais difíceis da vida. Escutai, Senhor, a nossa oração. Ó Pai, que sempre sabeis dar coisa boa aos vossos filhos, dai-nos o dom precioso do vosso Espírito, que nos faz rezar em vosso Filho Jesus. Escutai, Senhor, a nossa oração. Ó Pai, que com vossa misericórdia visitai o vosso povo, dai-nos encontrar na oração a força necessária para permanecermos como vossas testemunhas. Escutai, Senhor, a nossa oração. Ó Pai, fazei a cada um de nós presente nesta celebração, homem, mulher, consciente da importância de estar em permanente diálogo convosco. Recebe. Escutai, Senhor, a nossa oração. Fazei, Senhor, que cada família que aqui está e que a nossa comunidade aqui reunida sejam comunidades, a família e a comunidade orante, apostólica, evangélica, fraterna, exemplo. Escutai, Senhor, a nossa oração. Na vossa misericórdia, Pai, a vossa misericórdia, nós confiamos os nossos irmãos Marcos, Roberto, Bonon, Carmen, Brescia, Ubirajara, Raidrich,
Roberto Félix, Arlinda Nascimento Aquino, Maria do Carmo Lima, partiram para junto de vós. Acolhei-os todos, Pai, junto a vós. Perdoai os seus pecados, recompensai o bem que fizeram. Rezemos ao Senhor. Escutai, Senhor, a nossa oração. Confortai, Senhor, aqueles que dentre nós estão sofrendo por terem se despedido de uma pessoa querida. Confortai-nos a todos com a vossa graça. Rezemos. Escutai, Senhor, a nossa oração. E acolhei também junto a vós os demais irmãos falecidos há mais tempo: Francisco Moreira, Nilson, Virgílio, Joana, Andósia, Leonora, Andósia, Luiz Andósia, Thomas Torres, Felipe Nazaré Santos, Gilmar Palácio Moiano, Tereza Barrique, Paulo Henrique, Marco Felipe, Renato da Silva e os falecidos todos de nossas famílias e das famílias Trentino, Lopes, Savoia, Carreiros, rezemos ao Senhor. Escutai, Senhor, a nossa oração. Tudo isso nós vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem sentar-se, ofereçamos a Deus os nossos dons, o fruto do nosso trabalho, cantando o canto do ofertório. Reprova-te, amor, junto à mesa partilhar, é sinal de humildade, nossos dons apresentar. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que nos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Quem vive para si endurece o seu viver, quem doar a própria vida nova de colher. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que nos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Oferta é receber por amor a nosso irmão, é reunir-se nesta mesa e celebrar a redenção. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que nos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Em prova de amor, junto à mesa partilhar, é sinal de humildade, nossos dons apresentar. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que nos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja recebido por Deus Pai
Todo-Poderoso, receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e o de toda a Santa Igreja. acolhei, ó Pai, os dons que recebemos da vossa bondade e trazemos a este altar. Fazei que estes sacrifícios sagrados mistérios, pela força da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam à eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, Pai, é nosso dever darmos graças, é nossa salvação darmos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Alegrai-vos, ó Pai, com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos, que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com ele também nós e por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos o vosso nome, cantando a uma só voz. Santo é santo, o Senhor é santo. Santo é santo, o Senhor é santo. É o Pai do universo criador. O Senhor é santo. É o Filho Jesus, o Salvador. O Senhor é santo. Espírito Santo, Deus amor. O Senhor é santo. Santo é santo. O Senhor é santo. Santo é santo, o Senhor é santo. Bendito é aquele que vem. O Senhor é santo, que vem em nome do Senhor. O Senhor é santo. Hosana, Hosana nas alturas. O Senhor é santo. Santo é santo. O Senhor é santo. Santo é santo. O Senhor é santo. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor que fizeste todas as coisas, criastes o homem e a mulher à vossa imagem, eles confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura, e dando pela desobediência, perderam a vossa amizade. Não nos abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorreste com bondade, para que, ao procurarmos, os pudessem encontrar. Socorrer com bondade os que vos buscam. E ainda mais oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação, e de tal modo, Pai, amaste
os pecados, anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria, e para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós ao Pai o Espírito Santo, como o primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isso nós vos pedimos, e o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Santificai nossa oferenda pelo Espírito. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, e enquanto ceava, tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice, Cristo, o vinho, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Irmãos e irmãs, Jesus está no altar, o pão e vinho consagrados. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo, a sua descida dentre os mortos, proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita, e esperando sua vida gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja, e concedei aos que vamos participar do mesmo pão, do mesmo cálice, que, redimidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, Pai, lembrai-nos de todos pelos quais nos oferecemos este sacrifício. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Odilo, os seus bispos auxiliares, os bispos do mundo inteiro, os fiéis que estão aqui em torno do vosso altar, vos oferecendo este sacrifício, o povo que vos pertence.
procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos irmãos que morreram na paz do vosso Cristo: Marcos Roberto Romão, Carmen Brecht, Ubirajara Helfrich, Norberto Félix, Arminda Nascimento Aquino, Maria Carlos Lima e todos os demais irmãos e irmãs falecidos pelos quais está sendo oferecida esta celebração. E lembrar de todos os mortos, de todos aqueles dos quais só vós conhecestes a fé. A todos saciai com vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, Pai de bondade, e com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde, com todas as criaturas, libertas da corrupção, do pecado e da morte, os glorificaremos por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador, formados por seu divino ensinamento, rezemos. Jesus nos ensinou a rezar o Pai Nosso. Rezemos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor do Cristo nos uniu. Com muito carinho, vamos desejar aos todos a paz. Grande Valmir, paz de Cristo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade.
batei e a porta vos será aberta. Eis, irmão Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Senhor, não sou digno de que entreis em minha hora, mas dizei só palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Ao recebermos, Senhor, tua presença sagrada, para confirmar teu amor, faz de nós tua morada, surge um sincero louvor, brota a semente plantada, faz-nos seguir teu caminho.
Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo de Cristo Sacramento. Pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, recebemos este sacramento, memorial permanente da paixão do vosso Filho. Fazei que o dom da vossa inefável caridade possa servir a nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode sentar um pouquinho, por favor, só para dar os avisos de nossa comunidade. Então, no próximo fim de semana, já início de agosto, recomeça o catecismo para a primeira comunhão em nossa paróquia. Também são 5 missas de A 7º turma dia. da segunda etapa e a turma que foi matriculada para este ano. Nós vamos seguir o método da iniciação à vida cristã. E ainda há tempo de inscrever nossas crianças, nossos pequenos. É uma bênção para eles fazer o catecismo, conhecer Jesus e receber a Santa Comunhão. Na próxima sexta-feira é a primeira sexta-feira do mês e nós a dedicamos ao coração de Jesus. O apostolado da oração, os que fazem a devoção das 9 primeiras sexta-feiras, estão assim convidados para participar desta missa às 7h30 da manhã, em louvor ao Sagrado Coração de Jesus. Terceiro aviso muito importante: quem quiser venha rezar conosco, porque segunda, terça, quinta e sexta eu celebro missa às 7h30 da manhã. A missa dura apenas meia hora, porque o pessoal tem que trabalhar. Temos um grupo aí de 15 a 20 pessoas que vem à missa nesses dias. Os homens, todos os homens aqui, estão convidados a rezar o terço, como no terço dos homens, toda segunda-feira. Já temos uns 40 homens que se reúnem toda terça-feira. Vocês vão ver-nos trabalhando aí. É segunda-feira, não é? Vocês vão ver-nos trabalhando aí na nossa quermesse. Foi uma bênção para a nossa paróquia. E para eles também, claro. Qual a família que não gosta de ver o seu chefe louvando e honrando Nossa Senhora, não é? E finalmente, hoje, depois de muito trabalho, de muita luta, nossa última noite de quermesse. Eu já digo a vocês, foi uma bênção na nossa quermesse, pela generosidade da comunidade, não é? Nós recebemos mais de 80 prendas bonitas por dia. A presença das famílias em nossa quermesse foi muito bom, foi uma bênção, não é? E no próximo domingo eu estarei dando o resultado de tudo que a gente arrecadou, que ainda é pouco por tudo que a gente tem que fazer, mas
mas que foi uma saída do sufoco para a nossa comunidade. Saem daqui da missa, estão convidados a comer uma macarronada, caldo verde, pastel, o que vocês quiserem, está lá à disposição. Tá bom? Fiquemos todos de pé, vamos receber a bênção de Deus para a nossa semana. Antes, vamos cantar o hino à Nossa Senhora. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está conosco. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço carinhoso para todos que querem rezar pelos seus entes falecidos. Tenham todos uma semana de muita paz, de muitas bênçãos. Boa noite, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.